Senhoras e senhores, passaremos à apresentação do quinto painel, cujo tema é Gestão de Conflitos no Âmbito Familiar. Quem preside este painel, doutora Joyce Rosochansky Markowitz, advogada, terapeuta familiar, mediadora e capacitadora em mediação com abordagem transformativa de conflitos, facilitadora e capacitadora em projetos de práticas de justiça restaurativa, consultora em gestão de conflitos empresariais e organizacionais, sócia fundadora da ERA, Instituto de Mediação, Treinamento e Consultoria, coordenadora do Departamento de Mediação da ONG Namante Pioneiras, integrante da equipe Justiça em Círculo, capacitadora licenciada pelo Instituto Latino-Americano de Práticas Restaurativas, International Institute for Restorative Practices. Então, doutora Joyce Rosochansky Markowitz. Também compõe a nossa mesa a doutora Vânia Curi Yazbek, psicóloga, terapeuta individual e familiar e de casal, mediadora de conflitos na abordagem transformativa e facilitadora de práticas restaurativas, promotora de projetos e capacitadora em mediação desde 1996 e em práticas de justiça restaurativa desde 2005, sócia fundadora e docente em mediação do Mediativa Instituto de Mediação Transformativa. Possui diversos artigos publicados, integrante da equipe Justiça em Círculo, representante brasileira e membro do Comitê de Coordenação do Diplomado Internacional em Práticas Dialógicas, promovido pela Rede de Trabalho para Diálogos Produtivos. Doutora Vânia. E também contamos com a doutora Márcia Matoso de Andrade. Advogada, atua como mediadora de conflitos na abordagem transformativa desde 2001. É sócia do escritório de mediação Mídia 5 e sócia fundadora e supervisora da oficina de prática em mediação do Mediativa, Instituto de Mediação Transformativa. Antes de passar a palavra à presidente da mesa, a doutora Joyce, apenas uma colocação. Eu sou colega advogado, como vocês, como a maioria aqui, há 15 anos, e também sou mediador. E, para mim, é extremamente constrangedor pedir para um palestrante parar de falar, porque nós estamos aqui para ouvi-los e eles estão aqui para expor as ideias para nós. Mas é que nós temos um compromisso com o tempo. E eu entendo que quando eu chego ali para mostrar a plaquinha, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, tempo esgotado, é terrível, porque eu corto o barato de 3 lados, né? O lado de vocês, o lado de quem está falando e o meu próprio. Então, é só para que vocês entendam isso, pelo seguinte, esse trabalho que está sendo desenvolvido tem a função de espalhar algumas sementes, para que cada um que pegar a sua semente, a semente que te interessa, e buscar mais conhecimento a respeito. Nós não teríamos condição de expor todo o conteúdo de cada uma destas palestras em apenas 2 dias. Seria impossível. Então, o que nós fazemos aqui é procurar, dentro desses 20 a 25 minutos, expor o máximo de conteúdo para vocês. Tá ok? Bom, muito obrigado e passo a palavra à presidente da mesa, a doutora Joyce. É um prazer estar aqui. Só uma palavrinha sobre mediação. Nós vamos falar agora sobre mediação familiar. Eu acho que muitos de vocês têm conhecimento que a mediação familiar foi o que realmente promoveu e desenvolveu a mediação, principalmente no judiciário, né, através do trabalho dela na área da família. E isso foi trazendo uma mudança muito grande. Obrigada. Então, e a gente tem assim uma composição de 90% de êxito na mediação familiar. Isso vai, né, plantando mais ainda a semente da mediação como um todo pela área familiar. Então, vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento. Então, primeiro passo a palavra para a doutora Vânia Yazbek. É um problema falar quando vocês me chamam de mestre. Então, eu gostaria só de dizer que eu estou aqui para compartilhar um pouco do que foi o meu encontro com a mediação.
nesses 20 anos que eu venho me dedicando a essa área também, ao lado da minha clínica. Então, eu sou psicóloga, terapeuta de família e casal, e foi muito gratificante ter conhecido e sabido da existência da mediação, logo no início que ela aparece. Então, combinei um pouquinho com a Márcia de que a gente, que também é minha companheira desde o início, quando eu trago a mediação para cá, eu falarei um pouquinho da mediação enquanto metodologia, mediação familiar enquanto metodologia, um pouquinho do histórico dela. Vou falar um pouco dos cuidados que eu acho que tem me preocupado hoje como mediador, e a Márcia vai complementar, dar um pouco de carne a essa estrutura mais teórica e vai trazer casos, para a gente ver um pouco isso, então, em prática. Então, como terapeuta de família e casal, eu já trabalhava não com conflito intrapsíquico, mas com conflito interpessoal. E, junto com o trabalho com a família, sempre em terapia a gente trabalha com uma ferramenta que está muito presente na mediação também, que é o diálogo. Então, o diálogo já era um meio natural para mim. Só eu tinha uma grande complicação, um grande desafio, porque pensar família e a família se dissolvendo em alguns momentos, porque um casal precisa se separar, tem direito à sua felicidade, mas destruir uma família, isso nos incomodava muito. Destruir por dois sentidos, porque a gente achava que um sistema de família, se o casal se separasse, também o casal se separando destruiria esse sistema. Até que a gente evolui para a compreensão de que não. O casal pode se separar se ele conseguir manter a relação parental, ou seja, a relação de cuidados entre os pais, os cuidados com os filhos, o sistema de família fica garantido. Então, esta foi meu primeiro motivador para procurar esse tratamento, vamos dizer, adequado, colaborativo, cuidadoso para uma separação fora do âmbito terapêutico. Então, dentro da terapia, a gente cuidava de construir esse contexto colaborativo, mas quando ia para o judiciário para formalizar essa separação, às vezes a gente via conflitos acirrados e conflitos cronificados. E quem sofria com isso? Os filhos. Então, quando eu conheci a mediação em torno dos anos 94, mais ou menos, 95, quando o primeiro uso da mediação com família era só para divórcio. E, com essa minha preocupação, foi abelha no mel. Então, foi uma paixão à primeira vista, e eu me enfroei no estudo da mediação. E também tive uma felicidade de conhecer uma mediação com uma abordagem diferenciada, que acho que também facilitou a minha adesão, que é a mediação transformativa. Ou seja, a mediação que se ocupa ou presta atenção na relação entre as partes em conflito, mais do que em resolver o conflito buscando um acordo. Então, vou contar um pouquinho da história dessa mediação transformativa. A história que a gente tem que mediação existe nos Estados Unidos desde os anos 70, mas pulando para os anos 90, a gente tem os primeiros registros de que dois teóricos, que são os pais hoje da mediação transformativa, Bush e Folger, eles observavam a mediação depois de 20 anos e diziam: as pessoas passam depois da mediação e parece que se tornam amigos. Sei. Outros não. Outros saem de uma mediação e não podem se ver, como se cada um saísse para um lado e nunca mais quisessem se cruzar, né, nem sequer na rua. E eles começam a se perguntar por quê. O que ocorre em algumas mediações que propicia essa possibilidade de manutenção de uma relação ou aproximação das partes após a solução de um conflito. E, com isso, eles vão procurando descobrir, pesquisar o que ocorre nessas mediações e perguntando a mediados e mediadores
eles vão identificando marcas que poderiam, se adotadas pelo mediador, poderiam gerar este resultado desejável. Então, como pessoas cuidadosas que estavam atrás de eu brinco, efeito colateral desejável, eles, então, foram procurando desenvolver o que é que leva a este resultado. E tem um texto bastante interessante, publicado em português, até foi, na época, em primeira mão deles, que se chama Marcas Registradas do Mediador Transformativo. E ali eles vão dizendo o que caracterizava a prática deles. Ao lado disso, eles olhavam para as diferentes mediações também e pensavam, como são essas mediações? Por que elas são tão diferentes? Se mediação é mediação, tem os seus princípios, então todas deviam ser iguais. E aí eles resolvem fazer uma pesquisa grande nos Estados Unidos, que vários outros grandes mediadores se uniram e fizeram uma pesquisa de por que essa variedade nas formas de atuar do mediador. E aí eles encontram que não era da profissão de origem do mediador e nem por diferenças pessoais, mas eram por crenças diferentes. O propósito que eles tinham da mediação é que os levava a agir diferente. Ou seja, se eu tenho um propósito para acordo, eu vou ter ações que geram acordo. Se eu tiver um propósito para pensar no cuidado da relação que gera um conflito, eu vou ter outras ferramentas para trabalhar com esse cuidado, essa transformação da relação. Então, com isso, eles passam a rever um pouco o que se chama de mediação para eles. E aí eles caracterizam o próprio modelo como mediação transformativa e uma mediação que está focada ou compromissada com deixar que as partes resolvam a sua questão. Então, este princípio fundamental para eles, e acredito que para todos nós, é que quando a gente não deixa que as partes resolvam, é porque a pecinha errada está aqui, não porque eles não tenham condição, ou porque a mediação diria, não faça isso, ou faça assim. O que a gente realmente pretende é que a mediação, como identidade, seja um instrumento de empoderamento das partes, que elas sejam respeitadas nos seus desejos, nos seus interesses, nas suas necessidades, e que o mediador seja um facilitador para que isso aconteça. E mais, de que a gente precisa acreditar nas partes como seres humanos. São seres humanos que, quando em conflito, eles se agridem, são capazes de produzir ações pouco produtivas, ao contrário, até destrutivas, e isso faz mal a cada um. Então, as pessoas se fecham, as pessoas se enfraquecem, a autoestima cai, e, com isso, o que a gente tem como solução é que, a solução não, como visão de fora, a gente acha que as pessoas são fracas, eu tenho que decidir por elas, elas não vão saber o melhor para elas. E, ao contrário, que ferramenta eu estou usando que não está ajudando com que elas recuperem seu potencial, que elas se fortaleçam e que elas se abram um para o outro. Não são inimigos, eles querem coisas diferentes. E eles podem se olhar, tentar entender, conhecer, pelo menos, o que o outro deseja, se fazer conhecer melhor o material ou o tema do que eles estão discutindo e pensar juntos, em vez de opositores numa mesa de negociação, para poderem passar juntos, sentar no mesmo lado e olhar o problema que eles têm em comum. Então, é este o propósito básico da mediação, que na mediação transformativa é perseguido passo a passo, milímetro a milímetro, de qualquer procedimento que se chama transformativo. E foi esse que a gente adotou sempre dentro da mediação familiar. Então, falando da mediação em família,
por que ela tem uma especificidade? Por que ela ganha um espaço dentro desse dia todo hoje de falar em mediação? Porque nós estamos falando de relações onde existe a continuidade da relação no tempo, as pessoas têm uma convivência e têm um alto potencial afetivo envolvido. Então, este alto potencial afetivo é que faz com que a forma do mediador atuar tenha ferramentas diferenciadas. E achamos que a mediação, no modelo transformativo, é o que melhor atende a mediação em família. Uma das coisas que eles fazem, né, assim, muitíssimo bem é apoiar as mudanças produtivas da interação. Então, durante o processo, quando as partes, por um acaso, uma elogia a outra ou dá uma pequena menção de que reconhece como legítimo o que o outro está dizendo, então o mediador transformativo põe foco, põe luzes, eleva o volume para dizer: estou vendo isso. Então, é um reforço que se vai fazendo em qualquer interação ou ação construtiva que vai aparecendo no processo. Outra coisa é que o mediador transformativo ele segue os temas que as partes querem negociar, ou querem discutir, ou querem trazer. Não são os temas do mediador, que o mediador entende como sendo os melhores para aquelas partes. Procure ampliar, que cada um entenda melhor aquilo que quer, porque, às vezes, a gente chega lá para negociar, a gente, como parte, chega para negociar e nem sabe muito bem o que eu quero, por que aquilo me incomoda, onde eu quero chegar. Então, o mediador tem esta incumbência também de facilitar o diálogo para que a parte se conheça melhor, apresente e argumente melhor a sua necessidade, a sua proposta, abra espaço para ouvir o outro e reconhecer que o outro também, embora pense diferente, ele pode pensar, ele teve suas razões para chegar a pensar como ele estava pensando, e, às vezes, o tema começa a trazer um pouco de... As pessoas se veem olhando para a questão que os aflige, que os incomoda, e como se fosse novo. Então, com aspectos que eles desconheciam até então. Com isso, a gente vai obtendo acordos bem diferentes do que aqueles simplesmente onde se compõem duas partes que estão divergentes. Pode sim, numa mediação transformativa, haver acordos negociados como resultado, mas não são os únicos considerados resultados positivos. São também reconhecidos como êxito quando houver uma decisão, por exemplo, nós vamos nos separar. Nós decidimos que não queremos mais estar juntos. Então, chegamos a uma decisão juntos, e isso também é reconhecido como êxito. Ou que precisamos de alguns combinados para que a gente continue juntos, e aí, então, se faz esses combinados. Ou a gente chega a alguns acordos que são simplesmente ou somente financeiros. Ou que a gente decide juntos que não é esse fórum que a gente vai resolver a nossa questão. O que importa é que a decisão, como resultado, seja das partes em conjunto. E seja ele qual for, é considerado como êxito numa mediação transformativa. Que mais que eu gostaria de dizer? Que, na nossa prática, como chegando, então, na mediação em família novamente, eu trabalhava no instituto, que era de formação de terapeutas de família. Então, nós tínhamos lá muitos casos que vinham para a terapia de família. E a gente começou a precisar, à medida que fazia um curso de mediação, de formação de um mediador, a gente queria oferecer prática. De onde viriam esses casos? Se não do próprio instituto onde eu trabalhava, que era de família. E, nesse instituto, as pessoas começaram a vir. A gente, no começo, só tinha olhar para situações de divórcio, e, aos poucos, a gente foi vendo que não, tinham tantas outras situações de conflito em família que poderiam se beneficiar, que a gente também foi incluindo e avançando.
e ampliando sempre que, mantendo os princípios básicos, fundamentais da mediação, a gente pôde ir ampliando também o campo de prática onde a gente trabalha com mediação dentro da família. Por exemplo, casos de herança, casos de irmãos adultos que precisam cuidar dos pais idosos. Acho que isso é uma coisa que há 20 anos atrás era quase que muito pouco pensado, hoje é muito comum, né? Empresas familiares, obviamente, pais que procuravam tratamento, mas o filho adolescente, por exemplo, não queria vir. Então, como trazer esse filho? Eram negociações que a gente ajudava as partes, os pais, por exemplo, fazerem, para trazer os irmãos, os outros filhos, trazer a pessoa como paciente identificado para também depois ir para uma terapia. Então, só essa construção do contexto relacional para que depois vá para a terapia já era um ganho enorme também da mediação. Outro ganho que a gente conseguiu foi também negociar algo que parecia impensável. Criança e a mãe, por exemplo, criança e os pais. E onde, em fases de ciclo vital, ou seja, a família tem ciclos vitais, de tempos em tempos, ela tem que mudar o seu padrão de interação. Se a gente tem uma família só de criança pequena, depois vai ter família com os adolescentes, muda o jeito de funcionar, muda a hora do jantar, muda o jeito, as regras que a gente põe, a forma de cuidados, depois os filhos que vão saindo de casa, depois a gente que vai se tornando avós, a relação com os filhos. Então, a família tem ciclos vitais. E vamos dizer, em cada uma dessas mudanças de ciclo vital, muitas vezes a gente também tem conflitos bastante acirrados e que podem ser beneficiados. Não é necessário nem chegar à terapia. Já com a mediação havia um bom trabalho. E eu estava falando da criança, então, às vezes, as crianças, com os pais, poderem fazer esses combinados, entendendo. Uma vez nós tivemos um caso de uma... Márcia, não sei se eu vou roubar um caso teu, que a gente fez parte das mesmas situações. De uma mãe com uma filha, essa filha tinha uns 8, 9 anos, e a mãe estava muito deprimida após um divórcio. E essa criança, então, a mãe não saía, e ela não, a filha cada vez mais foi apresentando problemas, e brigando cada vez mais com essa mãe, porque essa mãe era uma chata, porque não gostava dela, e foi exacerbando esse quadro até que ela nem queria mais ir para a escola. E veio esse quadro para, então, mediação, porque não tinha, a gente brincava, fazia um furo na fila da terapia para que alguns casos possíveis pudessem se beneficiar desse espaço de conversação. E foi lindíssimo, porque a mãe pôde trazer a sua depressão, a sua sobrecarga de estar cuidando dessa criança sozinha, e a própria criança, entendendo a mãe, ela também traz as suas aflições, ou as suas vergonhas, né, na rua. Gente, eu estou falando isso de 15, 20 anos atrás. As separações ainda eram mal vistas, né? Então, essa criança com quem não podia brincar, porque é filha de mãe separada, que o pai nem aparece. Então, são pequenas negociações vitais no desenvolvimento de uma criança ou de uma família. Então, isso também era cuidado. Com isso, então, a gente foi ampliando o nosso espectro de situações dentro da família. Outro ganho que eu acho que a gente teve muito forte com a mediação, e eu gosto muito de pensar isso, é que situações nessa evolução de quadros, de ciclos vitais que a gente tem na família, se beneficiariam de negociações. Então, eu me lembro até de eu, como criança, pensar: puxa, por que minha mãe está brigando com meu pai desse jeito? Bastava ela contar para ele aquilo, ou bastava ele perguntar. Eu, como criança. Depois, eu, como mãe, e acho que qualquer um de vocês, ou com professor, ou com tio, avô, mãe, podem também ter se visto diante de crianças brigando. Eu quero o brinquedo, ele não brinca comigo, eu quero jogar aquilo, ele não deixa, e a gente vai, em vez de ir lá e brigar, ou colocar aquilo que a gente acha que deve ser feito, ajudá-los a decidir.
Então, a gente já vai criando outro tipo de indivíduo acostumado a discutir, o nosso amigo ali. Então, aprender a discutir suas questões. Evoluindo um pouquinho, vamos pensar nos adolescentes. Adolescente dentro de casa é a faixa etária onde a gente mais tem atrito. Por quê? Tem mais de 2 adultos na casa mandando. Se a gente pensar na família tradicional. Tem outros que começam a se apontar como adultos e que também querem ver seus interesses atendidos, questionar, isso eu não quero, e por que não aprender a compor, argumentar e ir em busca daquilo que quer, e também abrir um pouco a sua escuta para os pais e entender por que eles me pedem isso e desta forma. Então, eu trabalhei bastante também pensando na evolução da família e pensando também em situações de casos, de casais, no início da sua relação. Sempre a gente chega para formar uma relação com os meus costumes, na minha família era assim, não, mas na minha família era assado. Então, qual é a melhor forma? A da minha família é melhor ou é da sua? E depois vem filhos, depois vem o jeito como a gente organiza o orçamento. É o do meu jeito ou é do seu jeito? São 2 culturas, e como é que a gente faz com isso? Então, são pequenas negociações na constituição do casal, que também, se a gente puser atenção, a gente está trabalhando com prevenção. Hoje, aqui, o tempo todo, a gente falou com a solução, ações reativas e ações de preventivas, né? Então, essa também é um olhar preventivo que pode ajudar muito. Por fim, eu quero dizer que reflexão sempre foi um instrumento que nós usamos demais. Trouxemos um pouco da terapia familiar, mas usamos muito na mediação a reflexão para nos ajudar, como mediadores, na imparcialidade, no olhar como estou fazendo a minha prática. De que maneira eu, às vezes, faço parceria com um dos lados e não com o outro. E isto, em situações de família, é vital. O envolvimento é natural. E como eu lido com esse envolvimento de maneira a não gerar parcialidades dentro do contexto da mediação, do processo da mediação. Então, sempre usamos mediação, essa reflexão nesse sentido. Hoje, e até inspirada um pouco por essas questões que traz o Folger, da gente pensar que mediação eu estou fazendo, com o que eu estou comprometido como sucesso da mediação. Qual é o que eu quero como resultado da mediação? Como eu estou agindo como mediador? Só a reflexão pode me ajudar. Porque cada ação minha traz implícito um propósito, uma ideologia, uma premissa, e eu preciso conhecê-la. E se eu aí escolho que vou trabalhar na transformação da relação das partes, eu tenho, então, a outra série de reflexões se o que eu estou fazendo está me levando dentro do caminho esperado por mim. Então, se eu quero essa transformação, eu preciso me perguntar o que eu fiz, olhar para o que eu fiz e ver, isto que eu fiz me levou aonde eu queria ir? Então, a reflexão é uma grande amiga do mediador. E por que chamo a atenção para isso agora? Porque 20 anos depois chega a nossa lei. Depois de crescemos, ampliamos, trabalhamos, desenvolvemos, a mediação chega a ter uma representação legal. Ok, isto vai ser ótimo, vai nos dar muita visibilidade, vai ajudar a divulgar essa metodologia e vai nos ajudar principalmente nesse trabalho que eu tenho assim enorme adesão, que é a construção de paz. No entanto, se eu não cuidar de que mediação eu estou fazendo, a mediação entre esse leque, essa composição de métodos alternativos ou adequados de resolução de conflito, a mediação ela tem um lugar, uma identidade extremamente diferenciada dos outros. E é nossa responsabilidade, nós que andamos esses 20 anos, 5, 10, enfim, os que já conhecemos antes da lei a mediação, nos tornarmos guardiões
da identidade da mediação, principalmente nesse momento que a mediação também está entrando no seu terreno adversarial, que é o judiciário. Então, tem uma força contextual adversarial presente no judiciário, com toda a razão, porque é constituinte dele, e a mediação deve ser trabalhada e atuada ali dentro. Como ela vai? O mediador vai preservar a sua identidade da mediação, fazendo uma força implicativa e não cedendo à força contextual. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho e que eu deixo para que todos se façam essas perguntas na hora da prática. Que prática eu estou fazendo? Como eu estou sendo um guardião da mediação, da sua identidade, e se estou trabalhando e comprometido com a mudança de relações, olhar o que eu estou fazendo, as ações que eu estou adotando, as ferramentas que eu estou usando, elas me levam a essa transformação ou me levam simplesmente ao acordo. Enfim, um flash só de preocupações que eu tinha e que gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada. Bom, eu queria continuar um pouco dessa linha da Vânia, mas com casos práticos mesmo. Ela trouxe uma preocupação, a gente está aqui falando de família, né? E parece professor de faculdade, eles sempre acham que a sua matéria é melhor que a dos outros. Então, eu acho assim, que família, entendeu? Família é família. Então, a gente tem essa preocupação mesmo com a formação do mediador, agora que a lei está saindo. Quer dizer, quem é esse mediador? Que formação tem esse mediador? Por quê? Porque é muito sério, né? E a gente está tratando, quando fala de família, a gente está falando do futuro do mundo, do futuro das pessoas, do futuro do que vão se tornar essas pessoas. Então, eu acho que eu vou seguir a linha da Vânia, dizendo para vocês que estar hoje aqui na casa, né, na OAB, junto com a grande maioria, colegas advogados, que possam se darem a oportunidade de ouvirem alguma coisa diferente. Ainda há pouco a gente ouviu o doutor Adalberto falando, e até estou muito curiosa para encontrar com ele, porque eu quero que ele me conte direitinho o que é a automediação. Eu preciso entender isso, né, porque isso me chamou muita atenção na palestra dele. Saber, assim, nós advogados todos partimos do princípio que já somos mediadores. Pelo menos a grande maioria dos colegas, quando a gente conversa, diz: mas isso é o que eu faço, eu sempre fiz isso, eu sou assim. Mas o mediador não é ser assim, é estudar para fazer assim, porque é uma técnica, é um estudo, é uma teoria, que foi o que a Vânia trouxe para a gente até aqui. E isso é uma preocupação que a gente tem, principalmente por tratar de família. Então, eu queria dar alguns exemplos, porque a gente vai sair assim um pouco do formal, e já com toda a teoria que a Vânia trouxe, e falar um pouquinho qual seria a diferença de um advogado que está trabalhando uma questão de uma família e a diferença de um mediador que está tratando a questão daquela família. O que é? Nenhum é melhor ou pior do que o outro. São coisas diferentes. Era disso que eu queria falar, que não são profissões ou situações que disputam entre si o cliente. Muito pelo contrário, são situações que às vezes requer um ou outro, ou ambos. Então, era disso que eu queria trazer com esses casos, para elucidar aos colegas as diferenciações. Então, eu vou começar por um caso que é muito interessante, esse é curto. Em 2002, nós atendemos um caso, no Instituto Família ainda, de um casal que vinha se separando desde 91. Muita gente não fica casada de 91 a 2002, mas eles estavam tentando se separar. E essa ação foi suspensa por um juiz e eles vieram para a mediação para trabalhar essa questão. Eles não se falavam mais há alguns anos e a filha estava na 3ª tentativa de suicídio. E os advogados não davam mais conta. E o juiz suspendeu com muita, muita prudência e muita responsabilidade. Foi um caso muito bonito, nós atendemos por 5 encontros. No último encontro, só esse casal se encontrou. Mas pôde se encontrar e pôde assinar um acordo inédito, que a gente conseguiu devolver em juízo. Nós, judiciário, advogados, juízes, não estávamos prontos, e eles não estavam prontos para o juiz, o advogado, o judiciário. Então, é um exemplo, assim, para mim, muito relevante, que estava em vida a vida de uma pessoa.
O segundo caso é um caso que sempre me emocionou muito, né? Nós atendemos também um casal. Eu queria deixar claro que todos os casos são sigilosos e confidenciais. Esses casos foram institucionais e eles foram assinados para que fossem feitos em estudos e congressos, obviamente, sem nomes e dados pessoais. Como casos de família, são todos absolutamente sigilosos. Bom, esse caso, veio um casal muito bonito, muito simpático, muito tranquilo, não tinham nenhum problema financeiro, eles eram divorciados, já havia 2 anos de divórcio, e a mãe, tinha uma filha, que era a questão do problema, e ela grávida de 7 meses do segundo marido, e ele, apaixonado pela filha, dizendo, olha, estamos com problemas seríssimos de guarda, vamos ter que rever isso. E eles chegaram, a mãe sentou, e ela contou que ela não tinha como mandar a filha nas visitas. Era um terror. Na hora que o elevador abria e o pai chegava, ela berrava, ela tinha febre, ela vomitava. E essa mãe dizia, pelo amor de Deus, eu não posso obrigar. Eu não tenho nada contra ele, eu acho ele um excelente pai. Mas ela não quer ir. Ele poderia dar um tempo, esperar ela crescer, esperar passar o tempo. Eu estou grávida de 7 meses, eu não tenho como lidar com essa situação. Dá para entender, né? Aí o pai conta que ele já perdeu a mulher da vida dele, era ela que ele queria, ele aceitou o divórcio, nunca entendeu aquilo, mas se refez. Mas a filha ele não ia perder mais um dia. E que tinha que ter alguma coisa errada, que ela tinha que fazer alguma coisa e que a menina não podia vir chorando. Que ele não podia ficar mais um dia e esperar que essa menina crescesse para que ele pudesse ter a visita da filha, a convivência com a filha. Ele também tinha razão. E que bom que o mediador não tem que decidir ou dizer para eles o que fazer. Ufa, que alívio. O que acontece é que, dado alguns encontros, a gente pôde ouvi-los falarem de si e falarem os motivos pelos quais chegaram até ali. E a mãe conta que, para ela, o vínculo de confiança estava quebrado no dia que ele a traiu. E ela estava grávida da filha do casal e, na maternidade, ela já tinha certeza daquela traição, então, os telefonemas, o telefone no banheiro, o celular para todo lado, e no dia do parto, ele atendeu o celular o tempo inteiro e acabou o parto, ele foi embora. E ela disse que naquele dia o casamento tinha acabado. E, na hora que ela termina de contar isso, o pai está aos prantos. E a gente não sabia o que... Você quer um tempo, precisa parar? Ele, não, eu preciso dizer, eu nunca a traí. Ela tinha uma gravidez de risco e ela precisava ser poupada de tudo. E eu estava sendo demitido. E eu consegui um projeto naquele mês. Um projeto que, se eu conseguisse permanecer nesse projeto e convencer a empresa desse projeto, eu teria meu emprego garantido. E eu a poupei. Quando ele acaba de falar, ela está aos prantos, porque eu acho que os dois resolveram descobrir ali que o casamento acabou pelo motivo errado. E agora ela estava recasada com uma pessoa maravilhosa, que ia ser pai do segundo filho dela, e eles estavam resolvendo naquele momento o que talvez não tivesse nem que ter sido resolvido. Bom, a semana seguinte desse caso, basta dizer que ela teve bebê de 7 meses, porque foi demais aquele encontro, né? Mas o bebê passou bem, ela também, e dali a 2 meses eles voltaram para assinar um acordo, que disseram, olha, rasga, não vamos nem para o judiciário, porque não sei o que aconteceu, está tudo ótimo. Ela vai com o pai e não chora mais. Ele tem sido de grande ajuda, não só o fim de semana, como entrou férias e eu com o bebê, ele fica lá direto. Que maravilha. O que é isso? Mágica? Não. Eu acho que é isso que a gente queria falar. A mediação, ela não propõe mágica, mas, como disse a Joyce aqui no começo, né, que... mais de 95% é o índice de sucesso em mediação de família. Isso é muito alto, porque o mediador ele está preparado para ouvir questões e ele tem a imparcialidade, a neutralidade que se requer em casos de tanta sensibilidade para que as pessoas possam realmente tomarem, vamos dizer, as rédeas e tomarem as suas próprias decisões, sem que ninguém as diga o que fazer. Porque não adianta uma sentença se
eu não pagar a pensão no dia, ou se eu não entregar a criança no horário marcado, ou se eu não passar os dias de férias que eu quero, porque eu simplesmente não vou fazer o que outro me disse para fazer. Então, são questões não só de divórcio, como a gente falou aqui, não só de guarda, mas que fazem uma enorme diferença o papel, que convite eu estou aceitando. Por isso me causou, vamos dizer assim, a dúvida sobre a automediação, ou sobre qualquer advogado achar que dá conta de mediar. Ele pode não ser bélico, e isso é magnífico, como se falou hoje nas palestras da manhã. Que bom se todos nós, advogados, não fôssemos bélicos. Infelizmente, não é possível. Agora, também é diferente ser mediador e ser advogado, ainda que você possa ser advogado e mediador, psicólogo e mediador. Então, isso é uma preocupação que a gente tem. Eu acho que esses casos que a gente traz, né, e são casos muito importantes, assim, significativos, para a gente perceber as linhas tênues e a diferença tênue de uma função e da outra. Então, por acreditar tanto nesse processo, eu acho que fica aqui a nossa preocupação, né? Agradecendo à casa a oportunidade de estar aqui, podendo falar para todos vocês sobre essa nossa preocupação com realmente a qualidade da mediação que está acabando de se instalar, provavelmente em novembro, finalmente instalada nesse país. Eu vou ser breve, agradeço. Sim, a doutora Vânia falou para a gente da especificidade da mediação transformativa, do uso concreto da mediação nas famílias, da reflexão do mediador, né, a sua autopercepção o tempo todo na sua atuação. E deixou, por último, uma preocupação, né, de a mediação que está, nesse momento, crescendo. Então, que mediação é essa, que semente é essa que nós estamos plantando, como que cada um de nós vai se responsabilizar, já de acordo com os princípios da mediação, autorresponsabilização, para que seja uma mediação consciente. E a doutora Márcia fala da importância, né, da parceria da mediação, do mediador e do advogado, né, quando você pode usar um ou outro, ou os dois, e nos brinda com casos concretos. Então, queria dizer para vocês assim, que a mediação familiar, para mim, também é de grande importância. Eu iniciei o começo das mediações, né, fazendo muita mediação familiar, e aprendi desde muito cedo, desde logo do começo dos atendimentos no Fórum de Santana, né, o benefício da mediação para as famílias, o quanto você abrevia o sofrimento, quanto você abrevia questões emocionais, financeiras, com o uso da mediação. E que, muito rapidamente, todo mundo percebe que, muitas vezes, um juiz dá a sentença, ele pode pôr fim ao processo, mas não põe fim ao conflito. E a mediação, ela realmente consegue ajudar na transformação desse conflito e a transformação das pessoas. Sobrou alguns minutinhos, né, se alguém tiver alguma pergunta, senão eu agradeço imensamente. Para dar início a esse sexto painel, passaremos à composição de mesa e, inicialmente, eu convido para que venha participar desta mesa o presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB São Paulo, Dr. Cássio Teles Ferreira Neto, que recebe os nossos aplausos. Convidamos também para que presida a mesa neste sexto painel, Dr. Eduardo Vieira. Coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, mediador voluntário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, membro do Colégio de Presidentes das Comissões de Mediação e Arbitragem das seccionais da OAB e de entidades nacionais 2013 e 2015. Membro do Comitê Gestor do Programa Brasileiro de Autorregulamentação de Boas Práticas em Arbitragem, Conciliação e Mediação. Administrador de empresas, graduado em Direito, pós-graduado em Gestão de Projetos e mestrando em Mediação e Resolução de Conflitos. Senhoras e senhores, doutor Eduardo Vieira. Convido também para que venha fazer parte da mesa doutor Carlos Eduardo de Vasconcelos,
Formado em Direito pela Unicap, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, diplomado pelas universidades de Harvard e da Geórgia, nos Estados Unidos, e pela FGV. Advogado tributarista de 78 a 2003, com palestras, artigos e livro neste campo. Foi presidente do Centro de Mediação e Arbitragem de Pernambuco. Foi vice-presidente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. É presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB de Pernambuco. É coordenador pedagógico de Mediação e Práticas Restaurativas da Faculdade dos Guararapes. É membro do Instituto dos Advogados de Pernambuco, do SEBAR. É membro do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, do MJ-ENAM. É membro do Conselho Diretor da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB de Pernambuco. É palestrante emérito da Escola Superior de Advocacia do Pernambuco, professor convidado do Centro de Formação Jurídica e Judiciária do Ministério da Justiça de Moçambique. É professor de Mediação, Negociação, Arbitragem, Hermenêutica Jurídica e instrutor de Mediação e Conciliação Judicial. Integrou, em 2013, a Comissão de Juristas e Especialistas no âmbito do Ministério da Justiça do Brasil, que elaborou o anteprojeto da Lei de Mediação. É autor e coautor de inúmeros artigos e do livro Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas. E convidamos também, para que venha a brilhantar ainda mais esta mesa, a doutora Fernanda Rocha Lourenço Levi. Mediadora privada, advogada colaborativa, mediadora civil e comercial certificada por ADR Group de Londres e pelo International Mediation Institute. Mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo. Docente no curso de mediação na pós-graduação da PUC. Secretária-geral do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Senhoras e senhores, doutora Fernanda. Eu passo imediatamente a palavra ao presidente desta mesa, doutor Eduardo Vieira. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem, aqui da Seccional de São Paulo, doutor Cássio, em nome de quem eu cumprimento todos os membros dessa comissão que organizou esse evento. Não posso deixar também de comentar o nome da doutora Silvia, eu não a vi aqui hoje, muito provavelmente ela ficou envolvida ontem, não foi isso? A doutora Cláudia. Os colegas, que além do currículo que foi lido deles, posso chamar de amigos. Tá? É uma das coisas que a gente constrói nessa caminhada, principalmente levando a questão da mediação Brasil afora, é conquistar grandes amigos. Comentava com eles ontem, nós estávamos em Pernambuco, lançando o pacto junto à Ordem dos Advogados e outras tantas instituições apoiadoras, signatárias, que nós teríamos Carlos Eduardo e Fernanda Levi em dose dupla. Tá? Então, e eu comecei aprontando um pouquinho com eles não sabiam o que eu ia fazer. Como a palestra deles vai ser de maneira colaborativa, eu também quebrei um pouquinho do protocolo. Dizem que o presidente da mesa tem que sentar ao centro, não é isso? Não, eu fiquei aqui por quê? Para deixar que eles tivessem mais liberdade e conseguissem conduzir os trabalhos dessa mesa. Então, com a palavra, os nossos painelistas. Hoje o nosso tema, Carlos, vamos tratá-lo de maneira colaborativa. Então, como é que nós pensamos em desenvolver esse painel? Por meio de um diálogo. Construímos em conjunto esses slides, com o auxílio indispensável da nossa Marina, que deve estar por aqui, né, Marina, que tem menos de 30 anos e consegue certamente colocar todas essas letras no mesmo tamanho, com uma rapidez muito maior do que a minha e do Carlos. Então, obrigada, Marina, pelo auxílio. Então, a nossa proposta é falar sobre os rumos da mediação. Olha que desafio, né? A partir do marco legal da Lei de Mediação e do novo Código de Processo Civil. Você quer falar alguma coisa, Carlos, antes de eu começar aqui? Já que nós estamos colaborativos aqui.
Assim, uma apresentação colaborativa, então, não é? Eu quero endossar as palavras de Fernanda, Eduardo, Cássio, alegria enorme, Cássio, estar aqui. Você foi meu presidente também do CONIMA. E estar aqui em São Paulo. São Paulo, que há anos passados, quando eu era tributarista, parecia uma cidade estranha. Eu vim aqui para aqueles congressos de direito tributário e não dialogava com a cidade. Hoje é uma cidade onde eu me sinto realmente em casa. Né? Tenho vindo aqui muitas vezes a eventos e as amizades aqui em São Paulo são fantásticas, pessoas queridas. Fernanda é apenas um exemplo de dezenas de amigos que eu tenho aqui nesta cidade. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês e ser, digamos assim, honrado com o privilégio de estar aqui nesta mesa, trocando ideias, buscando esclarecer e buscando criar mais dúvidas, porque é a partir de boas questões que a gente avança no conhecimento. Bom, a nossa proposta de agenda é tratar da pertinência em legislar sobre mediação, os contornos gerais, o marco regulatório da mediação, a lei de mediação e o novo Código de Processo Civil, e os rumos da mediação no Brasil. Eu confesso aos senhores que eu sempre tive muitas dúvidas em relação à positivação da mediação. Sempre. Né? Acho que hoje nós passamos o dia aqui escutando tantas práticas que já vêm sido realizadas ao longo dos muitos anos. Tenho certeza que aqui tem muitos mediadores que há muito tempo atuam em mediação e nós não tínhamos um marco legal de mediação. Então, o meu receio, ele se relacionava a possibilidade de um engessamento da mediação, se relacionava à identidade da mediação, como a própria Vânia falou no painel anterior. Eu tinha muitas dúvidas em relação a como que essa positivação se daria. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um meio extremamente delicado, de um meio que tem uma identidade própria e que tem tantas possibilidades. Então, como colocar toda essa flexibilidade, toda essa gama de possibilidades, escolas, áreas de atuação, todas dentro, né, de um dispositivo jurídico? Como olhar para a mediação com as lentes do direito, sem ter medo? Né? Eu realmente passei muito tempo, né, duvidando, né, que a gente conseguiria atingir esse feito. Mas, por outro lado, as pessoas falavam muito das vantagens da gente ter uma positivação. Né? Ou seja, a gente traria segurança jurídica, a gente trataria da questão talvez da mudança de uma cultura, né, que tão arraigada entre nós do litígio para a cultura da pacificação. Ou seja, havia e há certamente vantagens na positivação, mas os riscos me traziam realmente muito medo. E nas nossas conversas do CONIMA, do FUNAME, do SEBAR, entre tantas instituições que nós, né, dialogamos e pensamos juntos como é que a gente poderia atuar neste momento, o fato é que havia vários projetos de lei em andamento e como diz a nossa querida Ana Lúcia Pereira, né, eles fariam conosco ou sem nosco. Né? Então, nós realmente optamos em trabalhar em conjunto com os projetos de lei, com as comissões de especialistas que estavam tratando do assunto, para tentar, né, minimizar os riscos e potencializar as vantagens. O Carlos, ele compôs uma dessas comissões e podia contar um pouco para a gente da sua experiência. Bom, eu gostaria, antes disto, Fernanda, de fazer um destaque que eu coloco sempre, Daniel, para os companheiros e colegas de estudos, né, meus estudantes de faculdade, nas pós-graduações, que o direito ele precisa ser visto numa perspectiva ampliada. Nós sabemos que a hermenêutica jurídica contemporânea tende a ser mais ampliada,
porque é uma visão pós-positivista em marcha, avançando mais e mais. Eu gosto muito de um autor pernambucano, João Maurício Adeodato, que tem um livro chamado A Retórica Jurídica, a Teoria Retórica da Norma Jurídica e do Direito Subjetivo. E João Maurício, ele destaca muito na linha de Gadamer, um teórico também, um filósofo do direito, um filósofo, na realidade, no sentido amplo, e do direito também, que nós precisamos lidar com esses fenômenos, e a mediação é um desses métodos que a gente adota para lidar com os conflitos. A gente precisa lidar primeiro com o nível da compreensão, que na linguagem de João Maurício é a retórica material. É a linguagem ordinária das pessoas, é a comunicação como as pessoas realmente sentem e expressam suas compreensões, suas necessidades, seus desejos. É a linguagem da mediação de conflitos. Então, este é um aspecto fundamental e inafastável de um direito na sua hermenêutica alargada. Depois nós temos a retórica estratégica, que tem a ver com a dogmática jurídica, com a estruturação de uma positividade jurídica, que é justamente a normatividade institucionalizada nas sociedades democráticas contemporâneas. E, fechando esse leque de 3 dimensões que se complementam, a retórica analítica, que é a retórica da fundamentação de uma decisão, que pode ser uma decisão consensuada ou uma decisão de uma autoridade, né? Que vai se fundamentar efetivamente nessa compreensão e nessa interpretação contextualizada pela compreensão. Então, o direito, na realidade, só se completa à medida em que a gente possa enriquecê-lo deste modo, porque ele não pode ser reduzido, como vinha sendo, a meros textos normativos referenciais. Então, a retórica estratégica, ou o direito positivo, né, ou a dogmática jurídica, como a gente pode chamar, é apenas um referencial indispensável nas sociedades complexas, que o direito se utiliza para dar mais estabilidade às decisões bem fundamentadas, mas que precisam, essa retórica, de uma retórica material, que o diálogo facilitado por mediadores enseja. Então, é neste contexto que eu entendo que foi um avanço importante nós contarmos com a mediação de conflitos integrado à dogmática jurídica, à retórica estratégica, não é, João? Eu acho que isso foi importante, mas é preciso que a gente, nós que temos a responsabilidade dessa nova pedagogia, tenhamos isto em mente com clareza, para que as pessoas percebam que o que está escrito no CPC e na lei de mediação não é propriamente mediação, mas referenciais, limites e estímulos à prática da mediação. Então, porque a mediação ela é interdisciplinar e, portanto, não pode se limitar a esses textos. Ou seja, a esperança, né? Não é verdade? A esperança. E durante a tramitação dos projetos, Carlos compôs uma das comissões. Cada dia havia uma surpresa, uma modificação. Muitas vezes eu ia fazer uma exposição sobre o andamento dos projetos e, na noite anterior, tinha mudado tudo, né? Então, era realmente um desafio tratar do tema até o último minuto, né, quando a gente teve essa versão, vamos dizer assim, aprovada. Depois ainda havia a possibilidade de vetos, ou seja, qual seria o contorno legal, né, sempre foi também outro desafio. A gente, até o último minuto, não sabia se a presença do advogado seria facultativa ou obrigatória, se haveria cadastro ou não haveria cadastro de mediadores, ou seja, temas importantes para o dia a dia da prática da mediação, né? E nesse caminhar, nós chegamos, na falta de um, né, texto, né, de um diploma, nós conseguimos ter 2. Né? E é interessante e curioso também pensar que, assim, que o primeiro desafio é justamente harmonizar os 2. Quer dizer, a gente a partir dos 2, a gente já tem um possível conflito,
né, entre as normas. Olha que interessante, né? E o direito, ele traz respostas, né, pelo menos tenta trazer algumas respostas para o conflito entre normas, mas nem sempre ele consegue dar uma única resposta. E isso é muito interessante, porque daí a gente consegue trabalhar com a questão da interpretação e a gente consegue preservar ou fomentar as boas práticas, né, a identidade da mediação. Então, esse momento é um momento ímpar, é um momento extremamente importante. Nós estamos às vésperas, né, da entrada em vigor dos 2 diplomas, e realmente é o momento da gente estudá-lo, né, da gente repensar, da gente tentar entender de uma maneira muito positiva, ou seja, temos lei, né? E agora, defeitos, situações, dúvidas, elas certamente surgirão, mas como interpretar de uma maneira positiva para dar efetividade da melhor maneira para os 2 diplomas? Então, basicamente, a gente tem o novo Código de Processo Civil, que trata da mediação judicial, da mediação extrajudicial, né, no que couber, conciliação judicial, e temos a lei de mediação, que trata também de mediação judicial, de mediação extrajudicial e de autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Então, assim, pela simples leitura, vocês podem perceber que há uma sobreposição, né, de matérias que foram consideradas ou pensadas pelo legislador. A questão da administração pública, autocomposição, nós deixamos para os vários estudiosos do tema, né, e vamos abordar a mediação judicial e extrajudicial, e já fazendo aqui uma advertência. Dificilmente a gente consegue dar conta de todos esses dispositivos, né? Nós não temos respostas, nós temos algumas considerações e gostaríamos de trocá-las com os senhores. Os contornos gerais da lei de mediação, eles dizem respeito a... Aqui trazendo, né, um cenário maior. Então, ele define mediação de maneira ampla. Eu acho bem interessante essa perspectiva, porque a gente acabou de escutar, por exemplo, a Vânia falando de mediação transformativa, né? A gente tem outras possibilidades, como uma mediação mais voltada ao acordo. Então, essa era uma questão. Precisamos definir mediação? Como é que nós vamos definir mediação? Nós vamos contemplar, né, a questão do acordo, da transformação, da compreensão, da construção do consenso, e acabou ficando como uma definição bem ampla, que vai agregando e vai trazendo as possíveis escolas. Confere efeitos, né, vinculantes à cláusula de mediação. Isso é extremamente importante. A Cláudia Grossman fez um comentário sobre isso, sobre a cláusula de mediação, a importância desta cláusula, né, para divulgar e fomentar a utilização da mediação, o conforto que ela traz para os advogados, né. Há uma preocupação séria com a capacitação do mediador. Esse é outro tema que daria, provavelmente, uns 3 congressos, né, para a gente tratar, e talvez a gente não conseguisse chegar a uma conclusão. A liberdade de ofício do mediador privado. Esse foi um tema, né, Carlos, que foi extremamente debatido, porque havia uma intenção de cadastrar os mediadores privados, também não só os judiciais, e como é que ficaria a liberdade de atuação do mediador privado diante de tantos contextos que um mediador privado atua. Então, como é que a gente poderia incluir mediação escolar, mediação comunitária? E então esse foi um avanço grande durante as negociações dos projetos de lei, né? A gente vai voltar nesses temas. Esses aqui são realmente umas pinceladas. Estabelece critérios de credenciamento para o mediador judicial. Todos esses temas ainda são cláusulas, muitas vezes, em aberto, que estão sendo preenchidas agora pelo CNJ.
prevê regras procedimentais para mediação extrajudicial e judicial, ou seja, criou um mínimo de procedimento, né, justamente para contextualizar a mediação no âmbito judicial. E dispõe sobre mediação mista e mediação pública em autocomposições no âmbito da administração pública. Daí a gente fala um pouco também sobre o novo Código de Processo Civil. Carlos, você quer falar um pouco sobre esse norteador aí fundamental? Que é uma mudança de paradigma mesmo, né? Ou Sim. seja, O interessante é que a lei da mediação não distingue mediação de conciliação. Partindo daquela ideia de que a conciliação, na realidade, é uma espécie de mediação, mas uma mediação avaliativa, uma mediação na qual o mediador ele sugere, ele avalia, ele contribui na busca de soluções. E diferencia o CPC, o conceito de conciliação, alegando que a conciliação seria preferencialmente adotada naqueles casos em que não haja uma relação anterior entre as partes envolvidas no conflito, né? Então, são critérios que não se chocam, porque, na realidade, a conciliação a que se refere o CPC é a conciliação judicial. Então, a lei preferiu adotar essa terminologia, conciliação, e a conciliação judicial, ou seja, nos processos que envolvam pessoas sem vínculos anteriores de convivência, preferencialmente se adotará esse método, né, chamado conciliação judicial, que pressupõe que o conciliador irá sugerir. Isso significa que, em princípio, em tese, esse conciliador será alguém que conhece do assunto, alguma pessoa que tem uma formação apropriada para sugerir, porque não se deve sugerir se você não for alguém que saiba o que sugerir. Seria uma irresponsabilidade uma pessoa que não entenda de engenharia sugerir uma solução de engenharia e assim por diante. Porque na mediação empresarial, né, Daniel, você sabe bem, no mundo todo, que é muito adotada, inclusive, a mediação avaliativa, ou seja, muitas empresas contratam mediadores que entendem realmente daquele problema, porque eles poderão, em determinado momento, sugerir boas alternativas, boas possibilidades de encaminhamento de uma solução consensual. No passado, a gente demonizava um pouco a conciliação, a mediação avaliativa. Hoje, evoluímos para uma compreensão de que é também um modo, um método adequado, dependendo da necessidade dos clientes. Mas o Judiciário, então, achou de fazer essa distinção e chamar a mediação avaliativa de conciliação, e é conciliação judicial, acatando uma tendência, aliás, uma tradição nossa das conciliações, mas esperando, nós esperamos, né, Fernanda, que não se trate a conciliação do CPC como se tratou a antiga conciliação dos juizados especiais cíveis, porque o que se fazia ali, na nossa visão, não era propriamente uma conciliação, mas um esforço de acomodação. Porque a conciliação, necessariamente, passa por um processo dialético. Nós não entendemos relação de busca de consenso sem a dialética da escuta, das perguntas, das narrativas, da alternatividade, né, daquele processo de criação de novas compreensões. A única diferença fundamental entre o modelo da conciliação para a mediação de um modo mais amplo das outras escolas de mediação é que, neste modelo chamado conciliação, o mediador também sugere. É o mediador avaliativo. Então, mas a mediação, a lei não faz essa distinção, não é, Fernanda? Não. A lei prefere manter a mesma atitude da Resolução 125, né, de não distinguir mediação de conciliação e até preferir que não se faça a distinção para que as pessoas se esqueçam daquelas conciliações que foram produzidas no Brasil no passado e recriem uma visão de que mediação de conflitos é algo diferente, é algo em que as pessoas se tornam protagonistas e se empoderam durante o processo. Porque na lei de mediação não tem essa diferenciação entre mediador e conciliador. E no novo Código de Processo Civil existe
a diferença de atuação entre o conciliador e o mediador. E fala de conciliação judicial e de mediação judicial. Então, pelo que eu estou entendendo, Carlos, eu acho que o Carrali, pela manhã, também fez esse comentário, até citando, acho que, trecho do seu livro. No seu ponto de vista, a gente tem hoje mediação, é isso? Na lei. Na lei. E no CPC, o que o CPC chama de conciliação judicial... É uma mediação avaliativa. No contexto do processo judicial. Mas se a lei chama de conciliação, é conciliação. Então, não vamos brigar com a lei, não é? O CPC chama de conciliação, é conciliação. Ou seja, há uma conciliação judicial. Como a lei da mediação não faz referência à conciliação, mas lida especialmente com a mediação extrajudicial, não é? O importante é que não há incompatibilidade. O CPC entra no detalhe e denomina conciliação judicial. A lei de mediação não entra nesse detalhe. Continua chamando tudo de mediação. Não há problema. A conciliação será a conciliação judicial, porque o CPC lida com a mediação judicial. E aquela mediação em que o mediador não mantém, em que as partes não têm relação anterior e o mediador sugere, aquela mediação é chamada no CPC de conciliação. E é uma conciliação judicial. Então, conciliação agora no Brasil, a rigor, só no judiciário, né? E no âmbito do processo civil, consoante o processo civil. E no âmbito da legislação dos juizados especiais, ela, digamos assim, vai incorporar essa compreensão nova que a gente precisa construir. Nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam que, na conciliação, o conciliador tem também uma responsabilidade de construir condições para um diálogo. Não se pode, digamos assim, empobrecer a conciliação fazendo apenas reproduzir aquele modelo fracassado do passado, de mera tentativa formal de acomodação de situações que são uma coisa injusta. As pessoas às vezes se acomodavam para agradar a autoridade que estava ali presente, saíam dali, continuavam com o seu conflito, porque se nós estamos lidando com métodos de consensualização, que sejam de consensualização e não de mera acomodação. Bom, e falando em consenso, em relação aos princípios, me parece que nós estamos bem, né? Porque os dois diplomas falam de diversos princípios. Por exemplo, a lei de mediação fala de boa-fé, o novo Código de Processo Civil não fala, mas também faz parte do nosso ordenamento jurídico o princípio da boa-fé. Então, aqui parece que não há grandes questões a serem tratadas, né? Então, oralidade em um, oralidade no outro, autonomia da vontade. Então, acho que isso reflete bem as duas comissões que trataram do assunto e foram, cada uma delas, trazendo os princípios que regem a mediação. Então, que não me parece que traga muitas questões, né? Essa mediação e conciliação, justamente o que o Carlos estava comentando agora, essa questão, porque algumas pessoas estão dizendo o seguinte, quer dizer, um primeiro entendimento, né? São primeiras considerações. Bom, mas se a lei de mediação ela não fala em conciliação e ela é posterior ao novo Código de Processo Civil, então, como é que fica essa harmonização, esse diálogo entre as fontes, como fala a professora Ada Pellegrini? A conciliação ainda seria possível ou não? Então, eu acho que essa visão do Carlos vem justamente explicar essas duas possibilidades. E ele tem uma leitura de que a conciliação é a mediação avaliativa, né, que a gente vê no exterior, né? A definição do mediador também, eu acho que andou bem, na medida em que tentou abarcar os vários olhares das várias escolas sobre o que significa mediação. Gente, o desafio foi incrível, porque assim, cada mediação tinha
cada comissão era composta por vários especialistas, né, com vários olhares. Então, dentro de cada comissão tinha que ter muita mediação, né, para poder chegar aí a algum consenso a respeito de cada item desse, né. Por isso, meu receio anterior de como que o direito ia tratar dessas questões, né. Realmente foi bem desafiante. Aqui a gente encontra uma primeira questão. O novo Código de Processo Civil fala dos requisitos para a atuação do mediador judicial e para o cadastramento das câmaras privadas. E a Lei de Mediação fala também sobre os requisitos de capacitação para o mediador judicial. Então, a primeira questão, eu infelizmente não estava aqui pela manhã, quando o professor Carrali fez a exposição dele, mas já acompanhei outra exposição, sei um pouco do entendimento dele, temos conversado a respeito, então peço perdão se a gente estiver repetindo, né, algumas falas do professor, mas aqui a gente tem, então, a questão dos 2 anos de graduação que vêm trazidos pela Lei de Mediação, se serão necessários para o mediador judicial, ou seja, qual diploma que será aplicado, né? Nós temos conversado a respeito e o entendimento é que, por se tratar de uma disposição restritiva, ela deve ser considerada. Então, será necessário, sim, a graduação por 2 anos. Então, nós vamos ter como requisito, né, para a atuação do mediador no âmbito judicial o credenciamento junto aos tribunais, o cadastro nacional, a capacitação mínima, de acordo com os critérios do CNJ e do Ministério da Justiça, e 2 anos de graduação. Porque, inclusive, né, Fernanda, que o Carrali hoje estava colocando uma questão interessante. O novo CPC, em realidade, aquilo que a gente já vinha discutindo ontem, o novo CPC, ele é uma norma especial em relação às matérias do processo civil. Uhum. Então, é regra especial que prevalece sobre regra geral. Então, se houvesse um dispositivo sobre matéria processual na Lei Geral da Mediação que interferisse na redação do novo CPC, iria prevalecer a disposição do CPC, que é regra especial sobre matéria de processo. Como este acréscimo da exigência de 2 anos de formação não entra em choque com os dispositivos do CPC, então nós estamos entendendo que vem como uma exigência complementar àquelas que já estão previstas. Então, que produzirá efeito, sim, será exigida essa graduação com um tempo mínimo de vigência. A questão da capacitação mínima também está sendo revista atualmente pelo CNJ, revista no sentido de ampliação de carga horária, né, de fortalecimento do estágio supervisionado, ou seja, boas notícias, né, a respeito do tema. E a questão também do Cadastro Nacional de Mediadores também está sendo cuidada neste momento. A ideia é que, com a entrada principalmente do novo Código de Processo Civil, que essa implementação esteja já desenhada e já testada em um projeto piloto. Os critérios de capacitação, então, sendo revistos, uma ideia que ainda não está aprovada é justamente diferenciar a conciliação, a capacitação em conciliação e em mediação. Hoje nós temos os critérios que tem políticas públicas, depois vem conciliação, módulo 1, módulo 2 e módulo 3, que vem a mediação. Então, a ideia isso está praticamente aprovado, dividir. Então, vai ter uma capacitação para conciliadores e uma capacitação para mediadores, tá? Com uma carga horária mais ampliada. A questão do estágio supervisionado é sempre um desafio, a gente sabe disso, né? Onde fazer estágio e que tipo de estágio a gente encontra, né? Mas esse tema está sendo pensado, né?
E eu não posso nem falar o que eu penso nesse momento. Sabe aquele macaquinho que faz assim? Eu estou assim, gente do céu. A questão também do credenciamento das câmaras privadas, que eu acho extremamente interessante e importante, né, para o desenvolvimento da mediação, ela também está sendo desenhada neste momento, ou seja, quais serão os critérios, mas a gente sabe que, e a gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais para frente, que o critério vai contemplar também um bem bolado, ou seja, uma compensação. Então, as câmaras privadas elas vão receber mediação remunerada, mas, em contrapartida, elas vão ter de oferecer mediação não remunerada. A proporção disso é que a gente não sabe ainda e está sendo estudado. Quando eu falo está sendo estudado, é o seguinte, tem comissões hoje no CNJ que foram compostas e estão acontecendo reuniões em que várias instituições estão sendo convidadas, como, por exemplo, o FONAME, o CONIMA, o CEBAR, o IBDFAN. Então, nós estamos acompanhando essas reuniões. Eles fazem uma minuta, eles nos apresentam, esperam sugestões. Cada casa dessa conversa com seus pares. Nós já tivemos muitas dinâmicas interessantes dentro do CONIMA. A partir de algumas perguntas, a gente circula entre todos os membros, e isso dá uma boa repercussão, porque a gente está falando em termos de Brasil, e a gente chega em alguns consensos e a gente leva esses consensos para as reuniões do CNJ. Então, está sendo uma experiência interessante. E posso garantir para os senhores também que que não são reuniões de validação do entendimento prévio que eles já têm. Porque, às vezes, a gente pode ter esse entendimento. Estão chamando para escutar a sociedade civil, mas já tem uma posição. Não, essas reuniões efetivamente estão sendo muito proveitosas, e a gente percebe que muitas das nossas sugestões têm sido aceitas. Então, esse diálogo, ele realmente foi muito bem-vindo e está sendo muito bem-vindo. Fernanda, há um aspecto importante, que é o fato de que esses credenciamentos dizem respeito, naturalmente, à administração, né, dos procedimentos de mediação, aquela estrutura que a Câmara oferece, e o credenciamento também para a realização de cursos que atendam aos requisitos estabelecidos pelo CNJ e pelos tribunais, né? Mas que os mediadores que vão atuar nessas câmaras também, esses sim, especificamente, terão que estar também credenciados individualmente, porque eles que vão efetivamente mediar. Membro. Né? O que eles estão pensando agora é que um membro da Câmara que compõe o rol esteja credenciado enquanto mediador judicial. Para flexibilizar. Para flexibilizar um pouco. Porque nós vamos viver 10 anos, às vezes eu chamo de inferno astral, mas essa é brincadeira. 10 anos de transição complexa, porque são 10 anos de esforço para quebrar o velho paradigma, né? Mesmo depois da gente passar horas e horas trabalhando com os candidatos a mediadores, a gente percebe que, quando eles vão para a prática, o velho hábito, né, de certo coronelismo de querer conduzir, dominar e estabelecer os caminhos e resolver o problema. Quer dizer, inconscientemente, muitos desses mediadores querem resolver o problema, se esquecem que eles são meros facilitadores de diálogo. E que a grande novidade da mediação é que os mediandos é que constroem a solução. Então, trabalhar isso na nossa cultura não é fácil. Todos nós queremos ser autoridade, todos nós queremos ter o comando, não é? E perceber que na mediação nós não resolvemos nada. Perceber que na mediação nós apenas criamos as condições de possibilidade das pessoas, elas sim, construírem as soluções, porque só elas conhecem das suas reais necessidades. Isso é uma revolução.
Então, vamos passar 10 anos construindo essa nova cultura. É a tal mudança de paradigma, é o grande desafio. Agora, Carlos está dizendo 10, hein? A gente tem que pensar em 5. Vamos, vamos pensar em 5. Vamos ser mais apreciativos. 5 minutos? Foi falar em 5, apareceu? Não pode falar o negócio. Coloque 10. Gente, pelo amor de Deus, não fale isso para a gente. Bom, em relação ao mediador extrajudicial, esse outro foi um tema extremamente controvertido, porque a primeira versão falava aquele que se sinta capacitado. E muitas pessoas falavam assim, mas como aquele que se sinta capacitado? Mas na verdade, eu tenho uma explicação, né, para aquele texto. Porque havia a ideia de um cadastro nacional de mediadores extrajudiciais. Quando a gente conseguiu avançar e não ter o cadastro dos mediadores extrajudiciais, esse cadastro viria pela capacitação do CNJ. Percebem? Na hora que entrasse a capacitação aqui no mediador extrajudicial, a gente acabaria, aqueles que não desejam atuar no âmbito judicial, acabaria, de alguma maneira, vinculados, né, aos critérios estabelecidos. E nós ponderamos várias vezes que os mediadores extrajudiciais, eles se dedicam muito ao estudo. Muito mais do que 40, 50 horas, 60 horas, até porque a lei de mercado é muito mais exigente do que qualquer critério que a gente possa estabelecer. Então, no final, saiu o que se sentia capacitado e ficou devidamente capacitado, mas não especificado. Essa questão da escolha do mediador, eu estou tentando não falar mais rápido só porque você me deu 5 minutos. Fica muito feio isso. Essa questão de escolha do mediador, que está relacionada também ao cadastro, hoje o que se pensa no CNJ é tentar prestigiar de todas as maneiras a escolha das partes. Tá? Então, está sendo desenhado um modelo para que haja indicação de mediadores, uma lista de mediadores, e que as próprias partes consigam chegar a esse modelo, e não o modelo de distribuição, levando em conta que os conflitos são diferentes, que a capacidade de pagar das partes é diferente, e que as qualidades ou especificidades, experiência do mediador é diferente. Então, eles estão querendo ver se eles conseguem, de alguma maneira, distinguir todos esses campos. E, a partir de um conflito, que esses critérios possam ser considerados. Ou seja, se eu tenho uma causa, eu sou advogada e vou para o âmbito do Poder Judiciário e vou passar por uma mediação judicial, que eu possa escolher este mediador, né? E que eu leve em conta quanto ele cobra, ou seja, tabelas diferentes de valores, de acordo com sua experiência, de acordo com sua capacitação, com a complexidade do conflito. Agora, se vocês pensarem, quer dizer, a ideia é excelente, me parece muito boa. Agora, o grande desafio é implementar isso em larga escala. Como fazer isso a nível nacional e em larga escala? Esse é o grande desafio hoje. Como integrar essas duas necessidades, né? Porque realmente o CPC fala em distribuição. Por outro lado, admite que as partes podem consensualmente escolher mediadores que nem estejam cadastrados. Ou seja, se a parte, no exercício da autonomia da sua vontade, em combinação com a outra, já dispõe de pessoas de confiança que elas escolhem como mediadoras, então o tribunal vai respeitar essa escolha e esse mediador vai poder atuar, neste caso, dessa mediação judicial, porque será uma mediação relacionada a um caso encaminhado para o judiciário. Então, existe essa possibilidade. Esse tema de remuneração não é um tema muito delicado, né? Não é. Então, os dois diplomas falam, né, da importância da remuneração, mas os dois também pensam em mediação não remunerada, prevêem a possibilidade de mediação feita de maneira voluntária. E a questão das câmaras também, ou seja, o credenciamento dessas instituições mediante um oferecimento de audiências, eu coloco
aqui entre aspas, né, porque em alguns momentos ainda o linguajar, né, ainda permanece em termos de audiência. Tá? A questão da lei de mediação, ela fala de fixação pelos tribunais, custeada pelas partes e uma assistência da defensoria. Como que as partes vão custear? Se vai ser... Ainda ontem a gente conversava com um juiz de Recife, né, doutor Rui, e ele falava assim, mas se as partes forem para a mediação e tiverem que pagar na frente, tiverem que preencher uma guia, elas não vão para a mediação. Então, assim, como conciliar essas situações? São Paulo, sei de todo o esforço do Cássio e dessa comissão aqui, no sentido de a gente ter uma lei que preveja, já existe a lei, né, mas parece que agora a gente está passando por um momento de saber quem paga a conta, não é isso? Né? Acho que o Cássio pode, claro, deve. Houve uma promulgação de lei pela Assembleia Legislativa, e eu fiquei muito preocupado, até citei no período da manhã, que foi tema de um estresse no almoço entre eu e o Carralho, um estresse no bom sentido. Eu não consigo pensar no estresse entre você e o Carralho? É isso que eu entendi? Nossa, se todas as mediações fossem assim, vocês já imaginaram? De um lado o Carralho e do outro lado o Cássio, que delícia! Mas um estresse coroado de mediações, palavras carinhosas e que tais. Porque a Assembleia promulgou uma lei, pelo menos na questão do Estado de São Paulo, estabelecendo um piso mínimo para o mediador, hora trabalhada, né? E no final foi vetado um artigo pelo governador que dizia quem pagava a conta, que é o que a Fernanda colocou. Ia jogar para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça falou, a gente mal consegue pagar os funcionários, como é que nós vamos pagar agora os mediadores? Paga você, Estado. O Estado falou, não, você que inventou, não pago eu a conta. Né? E, de fato, ficou vetado, ou seja, quem paga a conta não se sabe ainda. A minha grande preocupação, além da questão do pagar a conta, efetivamente, criou-se, no meu modo de ver, uma categoria profissional, porque você estabeleceu jornada de trabalho, você estabeleceu salário, você estabeleceu competência de ação, responsabilidade e obrigação. O meu medo é, daqui a pouquinho vai vir um sindicato e dizer, nós representamos essa categoria. Já tem? Ó, que maravilha. Você vê só. Então, esse é o grande receio que eu tenho quando o Estado assume para si o que ele deu a nós, né? Ou por nossa ação ou omissão, enfim, é só um pequeno comentário, que é o meu grande receio. Muito bem. Eu sei que nós estamos no tempo, esse é outro tema bem polêmico. Ele já está dizendo assim para mim, olha, a sua linguagem corporal é extremamente violenta, entendeu? Você tem que fazer um curso de comunicação não violenta. Ele está fazendo assim para mim, como assim, né? Então, bom, mas de qualquer maneira esse é um tema também sobre impedimento de exercer a advocacia nos juízos, né? O que significa juízo? A boa saída para isso é os lugares onde tem sejusque não é juízo, então os advogados não estariam impossibilitados de atuar nas comarcas, né, que há os sejusques, porque o sejusque não é juízo. Bom, ou seja, estamos dando um belo jeitinho para arrumar essa situação. Ô, Fernanda, Fale. Em relação a este assunto, a minha opinião é a seguinte... Opinião, não é? Porque nós, por mais fundamentadas as nossas argumentações, não passam de opiniões, às vezes, bem fundamentadas. Então, a minha opinião sobre este assunto é que juízo, em relação à justiça estadual, é comarca. E juízo, em relação à justiça federal, é seção ou subseção da justiça federal. Ô, Cássio. Olá. Bom, agora... Então, bom, esse é o meu entendimento. E penso que este impedimento diz respeito apenas aos advogados, claro, isso está muito claro aí no CPC, advogados que tenham optado por serem cadastrados como mediadores judiciais. Porque a grande maioria dos advogados que têm a sua
atividade advocatícia bem estruturada, provavelmente vai preferir não se cadastrar, porque poderá, caso venha a ser contratado como mediador, atuar como mediador e, naquele mesmo juízo, atuar como advogado, desde que não envolvendo as partes, né, em relação às quais atuou como mediador. Então, esta é a realidade e a interpretação que me parece a mais apropriada. Bom, e os rumos da mediação no Brasil? Eu pulei um monte, Carlos, você viu, né? Fiz assim, ó, tum, 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 tum. Na verdade, os outros temas, eles não são temas que, em princípio, despertam alguma preocupação, porque os diplomas estão bem harmonizados. Falam de confidencialidade, de regras procedimentais, ou seja, eles são perfeitamente conciliáveis, né? Agora, o nosso desafio é falar sobre os rumos da mediação no Brasil, quais são as perspectivas, né? Eu tenho uma visão extremamente positiva em relação a esse tema, extremamente positiva. Eu acho que esse ano é um ano especial, é um ano extremamente importante, né? Ele está coroando o esforço de muitos anos, de muitas pessoas que já vêm trabalhando, né, nas diversas áreas de mediação, docência, programas comunitários, por esse Brasil afora, né? Então, há uns 3 anos, mais ou menos, eu estava num evento no CPR, no Rio de Janeiro, e essa pergunta me foi feita, né, como é que eu via a mediação no futuro. E, na época, a gente falava de legislação e tudo mais. E eu, naquele momento, falava, eu acho que os estrangeiros estão chegando, né? E a gente percebeu quantas instituições como o CPR, AMI, GEMS vieram visitar o Brasil, né? Justamente percebendo que aqui tem um terreno extremamente fértil de atuação para a mediação. Eu realmente tenho uma visão positiva. Eu não sei se a gente vai levar os 10 anos, né, do inferno astral, mas certamente a gente levará um tempo para se acomodar, né, a estas regras. Mas com elas ou sem elas, né, nós já vínhamos fazendo mediação. E nós vamos continuar fazendo mediação. Mediação é algo que não se coloca carteirinha, que não se coloca rédea, ela é livre, né? Ela é flexível, né? Ela pressupõe responsabilidade, mas ela tem esse perfil, a identidade, o DNA dela é da liberdade. É impossível você colocar a mediação numa caixinha só. Então, na minha perspectiva, vamos aproveitar o que a lei traz de melhor, ou seja, segurança jurídica, principalmente nas mediações empresariais, né, em que um contexto é bem jurídico, né, trazer esse olhar, e vamos dar a interpretação mais positiva possível, né, aos 2 diplomas, né, porque já que estamos com eles, né, vamos fazê-los, né, funcionarem da melhor maneira possível, vamos ajudar, né, essa implantação no Poder Judiciário, porque é fundamental, porque o Poder Judiciário é referência, e se alguém tiver uma experiência negativa, ou muitas experiências negativas no Poder Judiciário, isso fatalmente vai repercutir na mediação como um todo. Então, eu acho que o momento não é para só criticar, ou criticar de uma maneira desconstrutiva. É justamente de tentar auxiliar da melhor maneira possível, com ideias, com proposições, sermos extremamente criativos nesse momento para pensar em como implementar essa mediação em larga escala. Se eu pudesse, eu teria feito passo a passo, né, pouco a pouco, mas o fato é que é o que temos. Então, temos que fazê-lo da melhor maneira possível. Deixe-me fazer, então, agora um fechamento de minha parte, e depois você encerra, Fernanda. É o seguinte, gente, eu também, quando eu falo em inferno astral, eu falo inferno na minha concepção de inferno. Para mim, inferno é a realidade que nós vivemos como seres humanos, de ter que estar resolvendo problemas todo dia, enfrentando dificuldades, né, superando barreiras, nessa luta permanente. E, como eu não vejo o céu também como uma coisa distanciada da vida, eu acho que o céu e o inferno são a nossa vida, no cotidiano da nossa vida. Então, superar o inferno astral é simplesmente desconstruir os padrões patrimonialistas ainda dominantes em nossa cultura.
Porque nós nem ingressamos a rigor numa sociedade burguesa. Aqui em São Paulo, sim, vocês ingressaram. Sim. Mas por aí afora, nós estamos ainda muito feudais. Né? Os donos do poder do nosso querido Raimundo Fauro bem demonstra essa realidade. O grande livro, Os Donos do Poder. Não deixem de ler quem não leu. De Raimundo Fauro, que já foi presidente do Conselho Federal da OAB. Ele mostra a nossa origem patrimonialista, a nossa herança feudal, a nossa tendência a uma linguagem coronelesca, a nossa mania de querer resolver o problema em vez de construir espaços que possam gerar soluções. Certo? Então, essa dificuldade de lidar com relações horizontalizadas de uma sociedade democrática é o que nos dificulta no avanço das práticas democráticas da mediação de conflitos. Porque mediação de conflitos é construção de democracia. Mediação de conflitos é construção de uma sociedade aberta entre seres humanos livres e iguais. Enquanto nós não nos sentirmos efetivamente e concretamente como seres humanos livres e iguais, estaremos com dificuldade de avançar com a mediação de conflitos. Mas como nós temos o potencial de construir uma sociedade democrática, como nós estamos fazendo a duras penas isto, como nós estamos vivendo já há 30 anos quase, né, uma experiência democrática muito criativa, muito desafiadora, vamos acreditar que ela vai se aprofundar. Vamos acreditar que esses marcos regulatórios vão estimular nesse sentido e vamos acreditar que nós vamos, daqui a uns anos que vêm para frente, não só um auditório cheio como este, fantástico, coisa que não acontecia há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, mas vamos encher os estádios com os shows de Fernanda Levi, da mediação de conflitos. Meu Deus do céu, vou ter que aprender a dançar, já pensou? Eu acho que, Carlos, é demais, Carlos, sério. Você precisa saltar essa bem agora. E a gente combinou assim, o que está combinado? Nada está combinado. Nós vamos ser flexíveis, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos, tá vendo só? Eu só tenho para encerrar dizer que eu adoro esse revolucionário. Adoro ele, adoro. Gente, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês, pensando nos rumos, né, da mediação no Brasil. E esse pensamento é coletivo, né, e esse pensamento ele implica em práticas, essas práticas que todos vocês já vêm fazendo há tanto tempo. Super obrigada para vocês.